Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Hoje tem a estreia do Mengão no Brasileiro, lá no Serra Dourada contra o Atlético Goianiense. Braz bate martelo se ainda vai contratar no mês de abril. Flamengo vence time mexicano e está na decisão da Champions de basquete. Flamengo tem a ajuda de Tite para fechar contratação de jogador acima da média. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A manhã de ontem foi de rodada dupla para as categorias de base do Flamengo. O primeiro foi o Sub-15, que jogou contra o Resende na Gávea, e no mesmo palco o Sub-17 do Felipe Luiz jogou logo em seguida. Ambos os jogos eram válidos pela sexta rodada da Copa Rio, e o Joshua foi o grande destaque no Sub-17. O Sub-15 teve uma vitória mais modesta, pelo placar de 2-1, mas a equipe do Felipe Luiz conseguiu se reabilitar na competição com uma vitória sensacional pelo placar acachapante de 6-0 e chegou a 9 pontos no torneio. Em 5 jogos, o Flamengo havia perdido 3 e vencido apenas 2. Agora alcança a terceira vitória com autoridade. No início do jogo, o Joshua abriu o placar aos 4 minutos, fazendo o seu primeiro gol do seu hat-trick. O camisa 10 balançou as redes novamente ainda aos 17 do primeiro tempo e aos 24 do segundo tempo marcou o terceiro gol do hat-trick. Wanderson aos 37 e Pablo aos 42, ambos na primeira etapa marcaram também, aumentando o placar para 5-0. No segundo tempo, Camargo, que fez aniversário na última sexta-feira, fechou a conta aos 42 do segundo tempo. Final, Flamengo 6, Resende 0. O nome da vez na fila das joias do Flamengo é o do Lohan, jovem de 17 anos que teve a sua primeira chance com o Tite e agradou demais. Na coletiva, o treinador revelou que o Lohan vem treinando muito bem e, por isso, premiou o garoto com a entrada na Libertadores. E ele se saiu muito bem, apesar do pouco tempo em que esteve em campo. Foi dele a assistência para o segundo gol do Flamengo, do Léo Ortiz. De acordo com o GE, o jogador está ganhando força internamente e ultrapassou o jovem Matheus Gonçalves, que não foi nem relacionado para o jogo dessa tarde contra o Atlético Goianiense por deficiência técnica. Na disputa por oportunidades, ou seja, quando o Tite for precisar de alguém, vai chamar logo o Lohan. O GE também diz que o Lohan está ganhando força literalmente, isso porque o jogador tem focado no seu desenvolvimento físico. Aos 17 anos, ele tem procurado ganhar massa muscular e melhorar a sua forma física, ficando mais forte para jogar nos profissionais. O Lohan voltou a treinar com o elenco do Flamengo após a conquista da Libertadores Sub-20, quando o Flamengo venceu o Boca Juniors de virada na final e ele foi um dos destaques. João Carbone, zagueiro também que se destacou, revelou que o Tite prometeu a ele e a outros jogadores que voltariam a treinar com o time principal depois do fim do torneio continental. O Léo Ortiz revelou que o seu primeiro gol com o manto sagrado saiu de uma jogada ensaiada. A forma que o Lohan cobrou o escanteio foi proposital, combinado e ensaiado. O jovem já se envolve nas tramas ofensivas e foi efetivo no primeiro jogo com o Tite. Depois de trazer o Carlinhos, o Flamengo decidiu não ir atrás de outro jogador no mercado da bola na janela especial desse mês de abril. Esse espaço para trazer jogadores que atuaram no estadual se encerra no dia 19, na próxima sexta-feira, mas internamente o Flamengo entende que até julho o elenco está fechado. Em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, o Marcos Braz falou sobre esse assunto. Aspas, vou responder para a janela de abril. Não vamos contratar mais ninguém. Para frente, você não sabe se vai perder algum jogador, se tem clube gigante querendo o jogador do Flamengo, a gente até monitora isso aí muito bem. É um trabalho que não aparece, só que a janela do meio do ano está muito cedo para a gente falar dela. Recentemente, surgiu o rumor de que o Flamengo estaria indo atrás do ponta Xandinho, também do Nova Iguaçu, mas acabou que a possibilidade, não se concretizou. O Xandinho atua na mesma faixa de campo do Luiz Araújo, posição em que o técnico Tite gostaria de ter mais uma opção no elenco.
Por lá, o treinador está improvisando o Bruno Henrique, que se sente mais confortável jogando pela esquerda. Para a janela do meio do ano, a gente não tem ainda um diagnóstico, planejamento e, por isso, ainda não tem uma posição firme aí para contratar. E, completando, tem uma série de jogadores que disputam posição com o Luiz Araújo na direita. Tem o Bruno Henrique, que está jogando por ali, tem o Cebola, o Cebolinha, tem o Matheus Gonçalves, tem o Vitor Hugo, tem o Lohan, tem várias alternativas que o Tite usou nessa posição. Ressaltou lá o Spindel. Cria do Flamengo, o volante Hugo Moura é o novo reforço do Vasco. De acordo com o GE.com, o Atlético Paranaense topou os valores do Cruz Maltino e o negócio deve ser oficializado nos próximos dias. Hugo Souza é um pedido do técnico argentino Ramon Dias e vai custar 2 milhões de euros, um pouco mais de 10 milhões de reais na cotação atual aos cofres do Vasco. Como tem 50% dos direitos do jogador, o Flamengo vai receber 5 milhões de reais. Hoje tem Mengão em campo, é a estreia no Brasileiro no estádio Serra Dourada contra o Atlético Goianiense. O Flamengo chega para essa partida invicto na temporada e o Atlético Goianiense não fica atrás. Sob o comando do filho lá do Jairzinho, o Jair Ventura, eles conquistaram o título goiano e chegam embalados por uma sequência de 15 vitórias consecutivas, além de terem marcado 16 gols nos últimos 5 jogos. O Atlético Goianiense vai de Ronaldo, Maguinho, Alix, Adriano Martins, Guilherme Romão, Raudinei, Gabriel Baralhas, Shailon, Alejos Cruz, Emiliano Rodrigues e Luiz Fernando. O técnico é o Ventura, Jair Ventura. Flamengo, por sua vez, deve ir de Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar e De La Cruz. Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. O técnico é o Tite. Produção coloca aí a lista dos relacionados para esse jogo. Goleiros Matheus Cunha, Rossi e Diogo Alves. Laterais Vinha, Ayrton Lucas, Wesley e Varela. Zagueiros Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Davi Luiz. Meias Everton Araújo, Igor Jesus, Vitor Hugo, Alan, Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson e De La Cruz. Atacantes Pedro, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Carlinhos e Lohan. A bola vai rolar a partir das 16 horas e vai ter a transmissão do Premier Futebol Clube em TV paga, porque a TV Globo preferiu passar o jogo do Vasco em São Januário contra o Grêmio. O trio de arbitragem vai ser André Policarpo Bento, assistido por Felipe Alan Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo? Coloca aí que eu quero saber quem é bom nesse negócio aí. O sonho do bicampeonato do basquete está mais vivo do que nunca. Nesse sábado, o Flamengo venceu o Halcones de Xalapa, do México, e avançou para a semifinal da Champions League América de basquete. O Orgulho da Nação fez 90-87 e agora vai aí encarar ou o Quinça ou o Hebraica Maccabi do Uruguai. A final da Champions League de basquete vai acontecer nesse domingo, novamente no estádio Ciudad, em Santiago del Estero, na Argentina, a partir das 22h15, horário de Brasília. Por outro lado, os times derrotados disputam o terceiro lugar hoje, também às 19h10, horário de Brasília. A partida parecia que seria fácil após o primeiro tempo impecável do Flamengo. Porém, o time voltou muito mal depois do intervalo e foi atropelado pelo Halcones no terceiro período. No último, equilíbrio total e a decisão aconteceu apenas na reta final do jogo. No mercado nacional, o Flamengo não pretende buscar nenhum nome nessa janela, como já foi dito. Mas, para o meio do ano, novos reforços são previstos. E o brasileiro Danilo, de 32 anos, da Juventus da Itália, volta a ganhar muita força dentro do clube. O interesse do Flamengo no futebol do lateral direito e zagueiro também nasce novamente com o Tite entrando no negócio. Segundo informações do portal Mundo Rubro-Negro, o treinador tem conversado diretamente com o Danilo. Tite e o Danilo formaram uma grande dupla nos tempos de seleção brasileira e mesmo sob críticas, o Danilo era o homem de confiança do atual treinador do Mengão. O Danilo segue sendo convocado para defender a seleção brasileira e mesmo depois da saída do Tite, inclusive contra a Inglaterra, ele foi um dos destaques e por isso é visto como futuro titular pelo lado direito do Mengão. O Tite conversa diretamente com ele em busca de convencê-lo a jogar no Flamengo, ou seja, em 2024 ou 2025.
Todavia, a operação é difícil, já que o jogador tem contrato com a Juventus da Itália até 30 de junho de 2025 e deseja ficar lá pela Europa, além de não ter negociações entre clube e jogador no momento. Seu passe está estipulado pelo site Transfer Market em 12 milhões de euros. Acontece que a Juventus parece não ter planos para o lateral direito, porque deseja renovar o seu elenco e, por isso, pretende liberar o jogador, que mesmo assim tem o pensamento de prosseguir na Europa. Aí eu te pergunto, você acha que o Danilo seria um grande reforço para o Flamengo? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz pra cima deles hoje, Mengão!